urgente. Alexandre de Moraes manda e Polícia Federal está executando, neste exato momento, uma operação para calar e para esmagar quem pode ter exposto a sua esposa Viviane Barsi de Moraes e aquele contrato vergonhoso com o Banco Master. Se isso virar regra, qualquer servidor que tocar em dados sensíveis vai pensar 2 vezes e talvez fique em silêncio. A pergunta é simples: o que está sendo investigado aqui? Um crime ou um exemplo? E existe detalhe jurídico que quase ninguém está discutindo. Hoje nós vamos reagir a esse vídeo do Dr. Deltan Dallagnol. 4 servidores da Receita Federal, 3 estados, busca e apreensão, tornozeleira eletrônica, passaporte cancelado, suposto acesso indevido a dados fiscais da esposa e do filho de Alexandre de Moraes. Esses dados teriam relação com um contrato de 129 milhões com o Banco Master, revelado pela imprensa. Pessoal, muito bom dia para vocês. Acabou de sair essa informação e eu vim aqui correndo trazer isso para vocês. Ontem aqui no canal, eu já tinha explicado uma nova ilegalidade do Moraes. Como que ele está usando o inquérito das fake news para mandar a Receita Federal rastrear dados de 100 pessoas, entre elas ministros do Supremo, seus familiares, tudo para identificar quem acessou, quem pode ter olhado dados desses ministros e familiares nos sistemas da Receita, do COAF, quem pode ter vazado informações, quem que representa hoje um risco para o Supremo Tribunal Federal. Nil Moraes fez isso sem nenhum fundamento jurídico e eu te mostro isso por 2 razões. Primeiro, gente, porque vítima não gera foro privilegiado, esse caso nunca tinha que estar no Supremo. O foro por prerrogativa de função ele protege o autor do crime. E o possível autor nesse crime são auditores da Receita Federal, técnicos. O foro por prerrogativa de função não protege a vítima. Os suspeitos dos crimes são auditores e técnicos sem foro privilegiado. Agora preste atenção, aqui começa uma parte um pouco mais técnica. Foro por prerrogativa de função. O que diz a lei? É um instituto que está previsto na nossa Constituição Federal. E ela existe para garantir que certas autoridades sejam julgadas por tribunais superiores, justamente por conta do cargo que exerce. O artigo 102, inciso 1º, a linha A e B da Constituição Federal diz: compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originalmente nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. E o que isso significa na prática? Se um ministro do STF ele cometer um crime, ele será julgado pelo próprio STF. E isso faz sentido, por conta da prerrogativa de função. Mas o oposto não deve acontecer. Ou seja, se um ministro ele é vítima de um crime cometido por um funcionário público, um auditor fiscal, seja quem for, sem qualquer prerrogativa de função, esse caso ele não pertence ao Supremo, pertence à Justiça Comum. A investigação foi determinada dentro do inquérito das fake news. Mas aqui entra o primeiro ponto sensível, e ele muda completamente o eixo da discussão. Já os ministros e as suas famílias, ministros que teriam foro privilegiado, eles não são os autores do crime. Eles são possíveis vítimas, mas a vítima não gera foro privilegiado. Você entendeu isso? Se entendeu? Conta aí pra mim que você entendeu o absurdo que é esse caso estar no Supremo Tribunal Federal. Jamais podia estar tocando essa investigação. Em segundo lugar, mais uma vez, Moraes toca uma investigação num caso em que, adivinhe, ele é vítima e juiz. É um absurdo isso continuar acontecendo. Quem são os suspeitos aqui? A gente está entendendo que o Alexandre de Moraes é a vítima. Então quem são os suspeitos nesse caso? São os servidores da Receita Federal, auditores, técnicos, funcionários públicos, que não têm qualquer prerrogativa de foro. Eles não são ministros, eles não são senadores, eles não são deputados. Não tem cargo que justifique que o Supremo Tribunal investigue suas ações. A investigação de um servidor da Receita Federal, que supostamente acessou dados de forma irregular, caberia na prática administrativa somente à Justiça Comum. Mas hoje essa história avançou de forma muito grave. Ainda nesta manhã, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e os alvos aí são servidores da Receita Federal suspeitos de terem acessado indevidamente dados fiscais sigilosos da esposa de Moraes, Viviane Barsi, e do próprio filho do Moraes. Além das buscas, o Moraes determinou medidas cautelares devastadoras contra esses servidores. Afastamento imediato do serviço público, tornozeleira eletrônica, nossa, eles são um perigo, né? Recolhimento domiciliar noturno nos fins de semana, proibição de entrar no SERPRO, que é um órgão de inteligência ali da Receita e na Receita Federal, proibição de sair do país e cancelamento de todos os passaportes em 24 horas. Percebe que aqui a discussão não é ideológica, ela é técnica, é sobre um limite institucional. No Código de Processo Penal, o artigo 282, sobre medidas cautelares, fala que as medidas cautelares devem respeitar necessidade e adequação. Tornozeleira é aplicada quando há risco concreto de fuga ou interferência. E aqui vai uma pergunta: qual o risco concreto de fuga um servidor concursado ele está dando para o Alexandre de Moraes, para o STF? E esse ponto é decisivo, porque se for considerado proporcional, abre um precedente. O precedente institucional, ele não morre,
ele se aplica. Entre 4 servidores, 3 estados, tornozeleira pra cima deles, passaporte cancelado, tudo por terem supostamente acessado dados fiscais dos ministros e familiares. Olha, eu preciso que vocês entendam aqui o que está acontecendo. Vazamentos de dados da Receita existem há muitas décadas. E quando acontece, nunca acontece nada parecido com o que está acontecendo agora. A investigação é administrativa sempre, a própria Corregedoria da Receita que investiga. Quando existe um crime e é de auditores, é de técnicos da Receita Federal, a Polícia Federal vai lá e apura isso e investiga localmente. Um servidor, uma corregedoria, um processo disciplinar. O que o Moraes está fazendo agora é completamente diferente. Ele está usando o poder do Estado, o STF, a Polícia Federal, o inquérito das fake news para deflagrar uma mega operação policial em 3 estados contra servidores que podem ter sido a fonte que expôs o contrato de 129 milhões de reais da esposa dele com o Banco Master. Nesse caso específico, o ministro Alexandre de Moraes, ele ocupa ao mesmo tempo 3 posições diferentes. Ele é o relator do inquérito das fake news e, portanto, o juiz responsável pelo caso. Ao mesmo tempo, ele é a vítima declarada e ainda ele é quem assina as decisões que determinam as operações da Polícia Federal. Ou seja, ele acusa e ele julga. E o Moraes quer saber quem foi. E ele quer que todos os outros servidores do país vejam o que acontece com quem fala, com quem revela os malfeitos dos ministros do Supremo. Em outras palavras, ele quer deixar esses servidores de exemplo. O que parece é isso. Ele quer deixar eles de exemplo. Se alguém voltar a praticar isso, vai acontecer a mesma coisa. Isso tem um nome. É intimidação sistêmica. Não é uma investigação de um crime pontual. É uma demonstração de força calculada para espalhar o medo em toda a estrutura da Receita e de outros órgãos de fiscalização e controle. A ideia aqui, a mensagem que eles estão passando é a seguinte. Se você vazar qualquer coisa sobre mim ou sobre a minha família, ou se você passar perto de algum dado fiscal meu da minha família, isso aqui é o que acontece com você. Tornozeleira, passaporte cancelado, casa na sexta-feira à noite, nos finais de semana, feriados e mais. E existe um conceito no direito chamado de efeito inibidor, quando uma medida é aplicada a poucos, porém ela gera medo em muitos. Se servidores entenderem que acesso sensível pode gerar tornozeleira, o comportamento institucional muda. E esse é o verdadeiro debate. Não é sobre 4 pessoas, é sobre um padrão futuro. A coluna do Igor Gadelha, também do Metrópolis, apurou que o objetivo de Moraes, ao quebrar o sigilo dos servidores, é investigar se eles receberam dinheiro e de quem para vazar os dados. Ou seja, Moraes está tratando os servidores que possivelmente ajudaram a imprensa a revelar um escândalo, como se eles fossem agentes de uma organização criminosa que venderam dados sigilosos de ministros do Supremo e dos seus familiares, tudo por dinheiro. Moraes indignava. Um ministro que não consegue explicar nem o contrato de 129 milhões de reais à sua esposa com o banqueiro preso, ele está agora usando o aparato do Estado para perseguir quem expôs esse contrato. Daqui pra frente, quem vai querer mexer com Alexandre de Moraes? Quem vai querer mexer com o STF? Entendeu a gravidade? Isso como ele faz há 7 anos esse inquérito infernal das fake news. E agora eu vou te dar a minha visão de quem atuou ao longo de 18 anos como investigador. Moraes, ele tá com uma barata tonta, sem saber quem fez. Porque quando alguém vaza, é uma pessoa, e não 4 pessoas espalhadas em diferentes estados, não, jamais. Não é uma coisa coordenada, a pessoa tem acesso, ela entendeu que aquilo é de interesse público, que alguém vai enterrar aquela informação e ela pode ir para a imprensa como uma espécie de whistleblower, de alguém que sopra o apito para revelar uma informação de interesse público. Ele não vai ficar contando para outros servidores, ele não vai espalhar isso. A minha aposta é de que o Moraes está pegando pessoas que passaram perto dos dados, que tiveram algum tipo de contato, ainda que justificado, e Moraes está indo para cima delas e mostrando força, esmagando essas pessoas para intimidar os outros, para usar essas pessoas de exemplo. Se esse precedente for mantido, qual será o limite? Comente aqui. Servidor que revela algo sensível, ele é criminoso ou ele age no interesse público? Existe uma linha clara entre essas 2 coisas? A Lei 13.608 de 2018, que fala da proteção ao informante, protege quem comunica a irregularidade. Nós temos também a Lei 8.112, o artigo 116, servidor deve guardar sigilo. Então existe uma tensão jurídica real aqui. Tem o dever de sigilo versus o interesse público. E qual deve prevalecer? E isso não tem resposta simples. Agora me conta você uma coisa aí. Um servidor público que vaza uma informação sigilosa, que prova crimes de poderosos, que se protege, que de outra forma jamais seriam investigados, esse servidor público, ele comete um crime? Ou ele é um whistleblower, um soprador de apito protegido por lei? É alguém protegido por trazer à tona crimes e malfeitos que ficariam na escuridão? Me conta aí nos comentários se você acha que os servidores que vazaram são criminosos ou se são heróis, pessoas que agiram de forma moralmente correta, ainda que tenham se colocado debaixo de perigo.